Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia, dando continuidade aí a essas nossas aulas sobre desigualdade social. Falamos nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores sobre estratificação, e onde eu coloquei para vocês que era importante que a gente fizesse uma pequena pausa para que a gente possa discutir agora sobre mobilidade social. Depois dessas aulas sobre mobilidade social, a gente retorna para falar sobre estratificação. Você precisa fazer a compreensão do que é mobilidade social. Nós temos aqui uma definição, mas é importante compreender essa definição. Perceba que mobilidade é a mudança de posição em um determinado sistema de estratificação. Para se discutir sobre mobilidade, o sistema de estratificação ele é dado, como eu mostrei anteriormente. Sistema é a organização, como a sociedade está organizada. Como essa sociedade está organizada, a estratificação vai mostrar isso. Beleza? Então a estratificação ela é dada para você, fundamental. Se a estratificação não for dada nesse formato aqui de pirâmide, você tem as informações no enunciado, e aí você monta a pirâmidezinha social para que você possa entender a posição de cada indivíduo, de cada grupo, na verdade de cada grupo aqui, de cada classe na sociedade, e aí poder entender mobilidade social, como esses indivíduos realizam esse movimento de uma camada para outra na sociedade. Nós temos aqui a mobilidade, ela pode ocorrer de uma camada para outra, como mostra aqui, uma camada para outra, como mostra esse exemplo e esse exemplo. A mobilidade social pode ocorrer também de uma camada para outra, mas você percebe que o movimento aqui é de baixo para cima, ou seja, da camada B para a camada A, ou seja, o indivíduo mudou sua posição aqui no sistema de estratificação, saindo da camada A para a camada B, da camada B para a camada A. Nesse outro exemplo aqui, o indivíduo saiu da camada B, descendo, declinando para a camada C. E nós temos aqui também, a mobilidade ela pode ocorrer dentro da mesma camada. Aqui, o movimento dentro da mesma camada. Então nós temos aqui dois tipos de mobilidade social. A mobilidade social vertical, que é a mudança de posição de uma camada para outra, seja no sentido de subir ou no sentido de descer, nessa hierarquia, nessa organização social, ou dentro da mesma camada, que seria a mobilidade social horizontal. Ao olhar para aqui, eu dou sempre essa dica. Para você entender mobilidade, você não precisa estar decorando conceito, não. Você tem que olhar o movimento. É fundamental você olhar para a pirâmide, o sistema de estratificação, e identificar o movimento. Identificar o movimento. Então você percebe que aqui é no sentido vertical, ou seja, uma mobilidade social vertical, seja ela no sentido de subir ou no sentido de descer nessa hierarquia social, ou horizontal, que é aquele movimento realizado dentro da mesma camada. Vamos compreender isso melhor, vamos entender isso melhor. Então, a gente percebeu que a mobilidade social ela tem dois tipos, a mobilidade social vertical e a mobilidade social horizontal. Vamos tratar primeiro da mobilidade social vertical, ou seja, quando a mudança de posição social ocorre no sentido de subir ou descer na hierarquia social, ou seja, quando a mudança de posição ocorre no sentido de subir ou descer na hierarquia social. Vou voltar para cá para a gente entender, no sentido de subir ou de descer nessa hierarquia social. Então nós temos aqui o quê? A mobilidade social vertical. Mas como eu também mostrei para vocês, a gente percebe que há dois tipos de mobilidade social vertical. Aquela no sentido de subir na hierarquia social e aquela no sentido de descer na hierarquia social. Então nós temos a mobilidade social vertical de ascensão, claro, pois o indivíduo melhorou sua posição no sistema de estratificação, ou seja, houve uma melhora de posição, é a chamada ascensão social, por uma razão, por uma determinada razão, um emprego melhor,
né, um salário melhor, né, o indivíduo ele mudou sua posição no sentido de subir na hierarquia social. Então ele realizou uma mobilidade social vertical, né, porque ela muda de uma camada para outra, mas esse nosso primeiro tipo aqui, ó, é uma mobilidade social de ascensão social. Já o outro tipo de mobilidade social vertical é a mobilidade social vertical de queda social. Né? Você percebe aqui ó, que houve uma queda, ó, um declínio, né? O indivíduo perdeu o emprego, né? Não tem mais dinheiro, né? Não tem mais condição de se manter naquele padrão, né? Naquele bairro. Não. Então houve um declínio, ó, uma queda social lá no sistema de estratificação. Então, nós temos aí a mobilidade social vertical, né, que é quando a mudança de posição social ela vai ocorrer no sentido de subir ou descer nessa hierarquia social. Né? Nós temos os dois tipos de mobilidade social vertical. Ela pode ser mobilidade social vertical de ascensão e a mobilidade social vertical de queda social. É o que eu coloco, é o que eu digo para vocês. O macete, a dica. Professor, como é que eu sei que a mobilidade ela é vertical ou ela é horizontal? Olha o movimento, ó, vertical, horizontal, vertical de uma camada para outra, né? De uma camada para outra e horizontal dentro da mesma camada. Professor, como é que eu sei se a mobilidade é social vertical? Ela é de ascensão ou de queda? Olha sempre o movimento, ó. Olha o movimento aqui, esse movimento é de subida, né, de ascensão. Então, a mobilidade social vertical de ascensão social. Esse outro aqui, ó, você percebe que é um declínio. Então, mobilidade social vertical, porque houve a mudança de uma camada para outra, só que ela, no caso aqui, o exemplo aqui, ela é de queda social. Ok? Portanto, aqui nós temos aqui, ó, olha o exemplo aqui, bem interessante, né? Olha a explicação aqui, bem interessante. Olha a representação aqui, a demonstração bem clara para você entender. Ó, mobilidade social vertical de ascensão, né? Retirei lá da pirâmide, isolei, né? Não coloquei aqui a mobilidade social horizontal. Nós só temos aqui a mobilidade social vertical. E aí você percebe aqui os dois tipos de mobilidade social vertical. A de ascensão, né? Houve uma ascensão aqui. O indivíduo saiu de uma camada inferior e está numa camada superior. Ó. Olha o movimento aqui, ó. Por isso que mobilidade é movimento. Ó. Olha o movimento aqui, ó, de uma camada para outra. E a mobilidade social vertical de queda, né? Um declínio de uma camada superior para uma camada inferior. Ok? Então é aquele exemplo, né? aquele modelo. Né? Qual mobilidade foi realizada nesse exemplo aqui, né? Dos indivíduos da C para B? Né? Qual movimento foi esse? Né? Que mobilidade foi essa? Aí você vai lá e identifica, né? Uma mobilidade social vertical, né? No caso aqui de ascensão social. E aqui, ó, olha aqui para o movimento, ó, se eu perguntar para você, qual a mobilidade, né, realizada dos indivíduos da camada C para D? Aí você, mobilidade social vertical, né? Porque foi de uma camada para outra. Mas que tipo de mobilidade social vertical? Nesse exemplo aqui, a mobilidade vertical de queda social. E nós temos aqui outro tipo de mobilidade, né? Que é a mobilidade social horizontal, que é aquela realizada dentro da mesma camada. Né? Você percebe que não é de uma camada para outra, é um movimento dentro da mesma camada, ou seja, quando a mudança de posição social, de posição social, ou seja, a posição do indivíduo, ocorre dentro da mesma camada. Eu vou dar um exemplo simples e fácil de você compreender. Né? Nós temos lá, aqui, ó, o grupo de professores, né? Vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo aqui de trabalhadores, né? Aqui o dono é o dono do supermercado, né? E dos demais aqui, se a gente fosse aqui pegar uma representação, vamos supor aqui que essa pirâmide só tem duas camadas, né? Camada A e aqui, essa aqui todinha seria camada B, né? E a gente vai estratificar lá o pessoal de um supermercado. Vamos dizer que o pessoal do supermercado é a sociedade. Então a gente colocou aqui no topo da pirâmide,
né, o proprietário, o dono do supermercado, e aqui na base da pirâmide, que seria só uma só, né? Eu pedi para você fazer esse exercício, né? Só uma camada só. E aqui na camada B, ó, se aqui a gente fosse fazer uma representação camada B, essa camada B seria os funcionários do supermercado. Aí, professor, como é que existe essa mudança de posição da mesma camada? Então vamos entender. Então digamos que um dos funcionários, né, ele é promovido a gerente. Ele deixou de ser funcionário? Não, ou seja, ele continua na mesma camada, só que agora a posição dele na camada ela melhorou. Então ele realizou um movimento, ele saiu, né, de uma posição e foi para outra posição. Ele agora é gerente, né? Ele é gerente, mas isso dentro da mesma camada de funcionários, ok? Entendeu? Isso implica o quê? Sempre é importante você revisar, ver aqui no próprio canal, né, as aulas sobre status. Isso vai representar mais status. Ele agora é o gerente, ele não é mais um simples funcionário, ele não é caixa, né, ele não é um repositor. Ele agora é o gerente do supermercado, ok? Então, aí foi nossa aula sobre mobilidade social. Espero que vocês tenham compreendido, né? Rever o vídeo várias vezes para você poder entender melhor aí sobre mobilidade social. Na próxima aula, a gente retoma o assunto sobre estratificação.